Olá, alunos! Vamos começar mais uma revisão bimestral, agora focando na P2. Não se esqueçam do relatório do laboratório, ele também tem um peso muito importante na nota desse bimestre. Vamos começar com a unidade 3, que é o behaviorismo cognitivista de Bandura. Vocês recordam que eu comentei que Bandura é considerado sim um comportamentalista, porém ele tem um viés cognitivista, por considerar, além dos 3 aspectos de seleção do comportamento, processos cognitivos. Ele é o precursor da teoria cognitiva social. É uma teoria cognitiva, por considerar aspectos cognitivos, e social, por considerar aspectos sociais da interação do homem. Ele não usa a introspecção e enfatiza o papel do reforço na aquisição e modificação do comportamento, assim como os outros behavioristas. Ele considera a influência de um programa de reforço externo, de processos de pensamento como crenças, expectativas e instruções. Então, o Bandura preconiza o seguinte: o homem, além de aprender por intermédio do seu reforço, do reforço que ele tem depois que ele emite o comportamento, ele aprende muito por observar o reforço alheio. Então a pessoa olha o outro se comportando e, dependendo de como ele tem esse feedback do ambiente, ele media a forma como ele também irá se comportar. O indivíduo tem a percepção consciente do que está sendo reforçado e antecipa o mesmo reforço para comportar-se de outra vez da mesma maneira. Então, ele vê o outro se comportando e, com essa observação do meio, ele imita e tem, na expectativa de ter os mesmos reforços, que é o que nós chamamos de reforço vicário. O reforço vicário é o reforço do outro, que motiva o meu comportamento. Então, se eu vejo o meu colega de classe estudando e tendo nota, e eu tenho um comportamento diferente, porém eu preciso aumentar as minhas notas para P2. Então, eu observo e eu antecipo que, se eu fizer daquela forma, talvez eu consiga o mesmo reforço que fulano. E eu me comporto como fulano se comportou na expectativa de ter os mesmos reforços que fulano teve. Então, o reforço vicário, ele motiva comportamentos de outros organismos. Então, ele basicamente, a gente observa o outro, antecipa o reforço que esse outro pode ter, avalia as consequências que teve no comportamento dessa outra pessoa para nós tomarmos as nossas decisões conscientes. Esse é o principal diferencial de Bandura com relação a Skinner. Há um mecanismo mediador entre esse comportamento e o reforço, que são esses processos cognitivos. Vocês lembram que eu falei que entre o estímulo e a resposta existiria, então, para Bandura, esses processos cognitivos que faria essa avaliação se eu vou me comportar desse jeito? Será que eu me comporto desse jeito? Que teria essa deliberação sobre as suas futuras decisões. Então, as diferenças entre Skinner e Bandura é que Skinner ele preconiza que nosso comportamento passa pelos 3 níveis de seleção. Quem controla os reforços controla o comportamento e que não há processos cognitivos. Já para Bandura, nós aprendemos por meio de modelação. No texto até tem falando sobre modelagem, mas para diferenciar da modelagem do Skinner, nós vamos utilizar o termo modelação. Não se esqueça, modelação. Quem controla os modelos de uma sociedade controla o comportamento. O exemplo que eu dei na sala de aula foi sobre, por exemplo, os modelos impossíveis que nós temos, por exemplo, de beleza. E há processos cognitivos que mediam essa seleção comportamental. A autoeficácia é outro conceito super importante de Bandura, que é semelhante ao nosso conceito senso comum de autoestima. Então, pessoas com uma autoeficácia elevada, elas acreditam que são capazes de lidar com todos os eventos de sua vida, têm um alto nível de confiança, elas conseguem se posicionar, antever os seus problemas. Já as pessoas com uma autoeficácia baixa, elas não têm essas características. A modelação é um dos processos de aprendizagem por modelo.
né? Então, eu vejo a pessoa se comportar, eu antecipo que ela terá aquele reforço, então eu observo atentamente, eu retenho aquele comportamento, eu reproduzo aquele comportamento e, de acordo com a consequência que o comportamento terá, eu me comportarei novamente no futuro, né? Então, o exemplo que eu dei na sala de aula foi sobre um estudo que eu li, que ensinava por videomodelação pessoas com deficiência intelectual a lavar roupa. Então, eles aprendiam através de um vídeo como que fazia para selecionar as roupas, como que fazia para pôr as roupas na máquina, abrir a tampa da máquina, pôr a quantidade de sabão, e por etapas, e para as pessoas repetirem aquilo. Outros conceitos de Bandura, né? Nós temos o conceito de autoobservação, de autorregulação, que é o nosso conhece a ti mesmo, né? Nós temos o modelo, saber que o modelo é humanamente acessível, então nós temos que ter modelos acessíveis para nos comportarmos, e a autorresposta de utilizar de recompensas pessoais. Então, essa autorregulação seria uma forma da gente controlar o nosso próprio comportamento. Os alunos, né, durante a aula passada, eles reportaram para mim que é muito semelhante com os conceitos do coaching, né? Na verdade, não são os conceitos... O Bandura não é parecido com os conceitos do coaching. Os conceitos do coaching que são parecidos com Bandura. Terapia de autocontrole. As tabelas de autoconduta. Então, é muito importante anotar o seu próprio comportamento, planejar o ambiente, alterar o ambiente de acordo com as próprias anotações, e os autocontratos, nos comprometermos a compensar quando aderimos ao plano ou não, e fazer um contrato e comunicar aos outros. Então, na terapia de autocontrole, é muito importante a gente pensar que a gente está modificando o nosso ambiente para poder modificar os nossos comportamentos. Então, eu faço um esquema, eu modifico o meu comportamento, eu faço uma observação dele, eu anoto, eu fiz assim tal dia, e tal dia aconteceu isso, eu fiz assim, eu fiz assado, faço um contrato comigo, faço um contrato com os outros para eu poder modificar o meu comportamento. Então, voltamos agora para a unidade 2, que foi as aulas anteriores às aulas de laboratório. Na unidade 2, nós falamos de tipos de condicionamentos. Nós temos o respondente e o operante. Lembrando que o respondente é o comportamento reflexo, vamos lembrar do pequeno Albert, e das formas de condicionar medos. A gente teve um exemplo na sala de aula, no laboratório, com aquela barata voadora. Então, acontece um pareamento de estímulos. Um estímulo aversivo, ele é apresentado, e as respostas de medo, posteriormente, vão ser evocadas, né, com esse estímulo pareado. O comportamento operante, como eu dei o exemplo de forma grosseira para vocês, porque é a forma de guardar, mas não é a forma mais correta de falar sobre isso, é o comportamento intencional, né? Então, o comportamento, por exemplo, de estar aqui gravando essa aula para vocês é um comportamento operante. Ele ocorre quando há uma consequência reforçadora. Então, se, por exemplo, vocês falarem, nossa, professora, a sua aula foi legal, para mim vai ser reforçar o meu comportamento de estar aqui gravando essa aula para vocês hoje. E um exemplo que nós temos, que nós estamos estudando, é a resposta de pressão à barra do rato. Então, o comportamento complexo de pressionar uma barra é um comportamento operante que pode ser ensinado. O reforço é tudo que mantém ou aumenta a frequência do comportamento e que vem depois do comportamento. Então, eu coloquei para vocês a figurinha do Kinder Ovo porque é o exemplo que eu mais utilizo na sala de aula. A gente tem que pensar o seguinte: se a criança fez uma birra no supermercado porque ela queria um Kinder Ovo e você deu o Kinder Ovo para ela teve a consequência que era esperada. Então, aquele comportamento de se jogar no chão, xingar, gritar, fazer escândalo, ele vai aumentar de frequência. Então, o que é reforço, professora? O reforço é tudo aquilo que aumenta a frequência do comportamento. Nossa, mas como assim, né? Você tem que pensar o seguinte: o que é reforçador para mim pode não ser reforçador para você. Então, se uma criança que está na sala de aula fazendo arte e você briga, põe ela para fora e ela continua fazendo arte, então talvez de alguma forma você está reforçando aquele comportamento, seja com atenção, seja que ou botar ela para fora é interessante para ela porque ela não fica na sala de aula. Então, aquilo que aumenta a frequência do comportamento
é reforçador. Mesmo que seja uma bronca, mesmo que seja algo que, teoricamente, no nosso entendimento é punitivo. Então, se o comportamento está acontecendo, ele está sendo reforçado de alguma maneira. Aqui eu trouxe para vocês o esqueminha do procedimento de condicionamento do cão, né? O som da campainha foi pareado com a carne em pó que emitia a resposta de salivação. Lembre-se que aqui nós estamos falando de condicionamento respondente. Após o condicionamento, o som da campainha emitia salivação. Então não tinha o cachorro de Pavlov, não estava ali pensando, vou salivar ou não, eu vou fazer ou não. Quando ele escutava a campainha, a salivação ocorria. Então era algo tão automático quanto um reflexo. Na sala de aula, se eu não me engano, eu expliquei para vocês que esse pareamento foi feito após 60 vezes. Então, após 60 vezes da carne ser apresentada junto com o som, só o som começou a emitir a salivação do cão. O exemplo seguinte é o condicionamento do medo, né? Então, o pequeno Albert, ele foi exposto ao barulho e a apresentação do rato branco, que foram 2 estímulos pareados algumas vezes. E, posteriormente, esse pareamento, só a apresentação do rato branco já começou a emitir as respostas de medo em Albert, né? Então, isso foi generalizado para todos os animais brancos e fofinhos. Então, qualquer ratinho, coelhinho, emitiam as respostas de medo no pequeno Albert. A extinção é outro conceito muito importante, que é o seguinte: se a criança faz uma birra e o objetivo dela é ter o Kinder Ovo e você deixa de dar o Kinder Ovo para a criança, então você está cortando essa contingência de reforço que foi estabelecida durante uma história de aprendizagem dessa criança. Então, se você corta, né, essa consequência que esse comportamento sempre tem, você está colocando esse comportamento em extinção. Então, o meu ex-namorado me ligava no sábado, meia-noite, perguntando, e aí, o que você está fazendo? E eu sempre atendia, né? Então, a partir do momento que ele me liga esse momento e eu paro de atender, então eu estou colocando esse comportamento em extinção. Tá, professora, mas ele continua me ligando. Ou, tá, professora, mas a criança continuou fazendo birra. E piorou, né? Porque ao invés da criança levantar e ir embora do mercado, ela começou a rolar, ela começou a gritar, ela ameaçou rasgar as roupas. Isso acontece em todo o processo de extinção. Sempre quando a gente extingue aquela consequência que reforça aquele comportamento, ele vai aumentar de frequência, ele vai mudar a topografia, né? Ou no caso do ex-namorado, ao invés de ligar, ele vai mandar mensagem, ele pode aparecer na porta da casa de vocês, a criança pode gritar, ela pode ameaçar rasgar a roupa dela, porque há uma história, né, que fez aquele comportamento ser instalado daquela forma e aquele comportamento sempre teve aquela consequência. Então, ele vai aumentar de frequência, vai mudar de topografia até ele começar a cair e deixar de existir, né? Outros conceitos importantes é o nível operante, a modelagem e o treino comedouro, que serão feitos no laboratório. Lembrando que o nível operante é uma linha de base que vocês irão comparar com os comportamentos após a modelagem. Então, a linha de base são os comportamentos que o rato, né, rato virtual, tem dentro daquele ambiente sem nenhuma interferência nossa, né? Nenhuma interferência, entre aspas, porque a gente já tirou ele do ambiente e colocou no outro. Mas não há uma modificação comportamental ali. Você coloca ele naquele ambiente e observa o que ele faz. Quais são os comportamentos naturais de um rato? Caminhar, cheirar, ficar em pé, se coçar. São esses comportamentos, e são os comportamentos que ele vai emitir. Então, você anota esses comportamentos e depois, posteriormente ao processo de modelagem, durante os esquemas de reforçamento, você vai fazer uma comparação. Porque como que eu comparo se eu aprendi algo ou não, né? Eu meço a minha aprendizagem antes, ou o conhecimento que eu tenho sobre o assunto antes,
passo pelo processo de aprendizagem, depois eu faço uma prova para comparar com o que eu sabia antes. Só assim que a gente sabe se a gente aprendeu ou não. E com o rato vocês vão fazer a mesma coisa. Então, o nível operante anota-se os comportamentos naturais do rato naquele ambiente e a frequência que eles foram emitidos durante um período de tempo específico. Na modelagem, você pega um comportamento complexo, quebra ele em pequenas partes, em pequenos passos, do mais simples para o mais complexo. Então, o comportamento de pressionar a barra é um comportamento extremamente complexo. Um rato ele não vai pressionar a barra em qualquer outro ambiente, isso você tem que ensinar. Então, você quebra esse comportamento de resposta de pressão à barra em pequenos pedaços e reforça do mais simples, o mais próximo do repertório natural dele, para o mais complexo. Então, para o rato, pressionar a barra, qual que é o comportamento mais próximo do dele? Olhar para a barra. Então ele olha para a barra, você reforça ele. Quando ele começa a aproximar-se da barra, já está próximo da barra, você coloca o comportamento de olhar para a barra em extinção e aumenta a dificuldade. Cheirar a barra, tocar a barra. E aí você reforça esse comportamento. Quando ele estiver instalado, você aumenta a dificuldade e coloca esse comportamento em extinção. Então, colocar a pata na barra. Ele colocou a pata na barra, você reforça, assim sucessivamente, até ele colocar as duas patinhas na barra e pressionar a barra. Lembrando que, para não extinguir o comportamento total, quando, se por exemplo, o rato está já colocando as duas patinhas na barra, mas ele não está tendo força suficiente para pressionar a barra o suficiente para comer, né? Isso dificilmente acontece no software, mas isso acontece na vida real. Então, se vocês tentarem fazer qualquer tipo de condicionamento desse tipo com seus cachorrinhos, né? Então, vocês têm que atentar a isso. Se ele está numa fase que está meio difícil, né, e passou um tempo e ele não teve o reforço, é capaz desse comportamento entrar em extinção. Então, se ele tentou, mas não está fazendo exatamente do jeito que você quer, passou um tempo e ele não teve acesso a nenhum reforço, você volta para uma fase anterior, para uma etapa anterior, né, que seja só tocar a barra, por exemplo, porque está difícil demais para ele naquele momento. E o treino ao comedouro, ele é feito antes da modelagem, porque quando você coloca o rato dentro da caixa de Skinner, ele não sabe o que espera dele ali, né? Ele não sabe nem o que é aquilo, ele não sabe que o barulho sinaliza que a comida está liberada, ele não sabe nem que a comida fica naquele lugar. Então, no treino ao comedouro, você coloca o rato lá dentro da caixa e você vai soltando, né, a comida no intervalo de 3, 5 segundos, na expectativa de que, ocasionalmente, acidentalmente, ele passe por ali e encontre a comida, até ele fazer a associação do barulho, né, com a liberação da comida. Então, para fazer a modelagem, é necessário primeiro fazer o nível operante, o treino ao comedouro. No nível operante, você vai ter uma base de comparação e no treino ao comedouro, você vai dar de requisitos mínimos para começar a fazer a modelagem. Então, eu espero que vocês tenham uma boa sorte nessa prova. Não se esqueçam de ir fazendo o relatório aos poucos e mandando para mim, né? E assim a gente vai modelando esse comportamento complexo de elaboração de documentos. E podem contar comigo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim. Muito obrigada.